Gente, para aí, olha aqui para mim. Entenda uma coisa, meu amado. Quando a gente vivia no mundo lá fora, a gente tinha uma maneira de pensar, a gente tinha uma maneira de lidar com a situação, você tinha uma maneira de ver os problemas e você imaginava resolver a vida do seu jeito. A partir do momento que você teve um encontro com Deus e você permitiu que Deus fosse o capitão da sua vida, você já não deve mais pensar como você pensava no passado. Você já não deve mais agir como você agia no passado. Você não deve mais imaginar a sua situação como você imaginava no passado. Porque a partir do momento que a gente teve um encontro com Deus, Deus ele está dizendo que as nossas atitudes têm que ser diferentes. Deus ele tem todas as maneiras de abrir portas sobre a sua vida. Às vezes, quando uma porta se fecha, a gente fica preocupado. A gente fica ansioso, angustiado, como resolver essa situação, como fazer para que outra porta se abra. E Deus ele está dizendo para mim e para você, a partir do momento que eu sou comandante da sua vida, eu não quero que você lide com a situação como você lidava quando você estava no mundo lá fora. Quando a gente estava mediante a um problema e a gente não sabia resolver, como que você agia quando você estava no mundo? Às vezes estressado, às vezes xingava, às vezes reclamava, às vezes ficava revoltado, às vezes pensava em desistir, pensava em parar, pensava que não tinha uma saída. Como que você tem agido hoje mediante a um problema? Como você tem agido hoje mediante a uma situação adversa? Porque às vezes você está querendo agir igualzinho como você agia no passado. Mesmo você tendo um Deus poderoso do seu lado, mesmo você tendo entregado sua vida nas mãos de Deus, mesmo você estando dizendo que confia em Deus, às vezes na hora do problema a gente quer resolver do nosso jeito. Às vezes na hora do problema você quer resolver da sua maneira. Às vezes na hora do problema você diz, eu sei o que eu estou fazendo, e não é assim mais. Por isso que Paulo está dizendo aqui, não andeis mais como andava no passado os gentios. Entenda, a partir do momento que você teve um encontro com Deus, a sua fé tem que ser diferente, a sua mentalidade tem que ser diferente, a sua comunhão tem que ser diferente, os seus pensamentos têm que ser diferentes. A partir do momento que você entregou sua vida nas mãos de Deus, eu não posso ser como eu era criatura no passado. A partir do momento que eu entreguei minha vida nas mãos de Deus, as minhas atitudes têm que ser diferentes. E se Deus enxergar em nós uma mudança, existem coisas que você nem vai pedir, mas é Deus que vai trazer na sua vida. E às vezes o problema está aí. Eu estou querendo agir igual eu agia no passado. Mas hoje não é mais você que manda na sua vida, quem manda em você é Jesus Cristo. Hoje você não está mais sozinho. Hoje você não está mais desamparado. Hoje você não é uma pessoa solitária. Hoje você tem o auxílio, a ajuda de Jesus Cristo. Hoje é Deus que guia você. Por isso que Paulo vai dizer, não andeis mais. Quer ver uma coisa? Volta nesse versículo para você entender melhor. Ó. Diz assim o 17. Ó. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico. E no Senhor o quê? Testifico. Que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Na vaidade dos seus próprios o quê? Como que, olha aqui para mim rapidinho, como que uma pessoa do mundo lá fora ela pensa? Ela pensa primeiro resolver do jeito dela, e às vezes as coisas dão errado, ela pergunta, Deus, por que deu errado? E Deus fala, porque eu fiquei lá atrás. Você não pediu a minha direção, você não me colocou na frente da sua vida. Então hoje a gente tem que compreender, a nossa responsabilidade aumentou, automaticamente Deus não deixa você sozinho, mas você não pode agir de cabeça quente, você não pode pensar como você pensava no passado. Entenda, hoje você não está desamparado, hoje você tem Deus ao seu lado. E às vezes a pessoa tem na cabeça, ela quer agir do jeito dela, porque eu sei o que eu estou fazendo, não preciso de direção de ninguém, eu não preciso de orientação, quem manda na minha vida sou eu, a última palavra é minha, se tiver que dar errado, vai dar errado. Não, meu amado, a gente não tem tempo mais para dar errado não, tem que dar certo. Quem quer que dê certo? Tem que dar certo. A gente não tem mais esse tempo para fazer experiência na nossa vida não. Ah, porque se tiver que dar errado, vai dar errado. Não, tem que dar certo. E para dar certo é você colocar Deus na frente.
porque ele não permite dar errado, porque se não for da vontade dele, nem chega. Se não for da vontade dele, o dia nem acontece. Por isso você tem que pensar diferente. Entenda, a partir do momento que você entregou sua vida nas mãos de Deus, você tem que agir diferente. Senão eu estou agindo do mesmo jeito de como eu estava no mundo. O que uma pessoa do mundo faz? Ela prioriza as emoções dela, a vontade da carne, e deixa a vontade do Espírito de lado. O que uma pessoa de Deus faz? Ela consegue ser feliz, mas sem, de maneira nenhuma, desagradar também ao seu Deus, que é a sua vontade. Amém? Olha mais abaixo para você ver, é forte. Olha o 18, ó. Obscurecidos de entendimento alheios à vida de Deus. A vida de quem? Por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. A dureza do seu quê? Coração. Olha para mim. Por que muitas pessoas hoje estão sofrendo? Porque o coração é muito duro. O coração da pessoa não aceita uma ajuda, não aceita uma palavra, não aceita um incentivo. Às vezes a pessoa tem um coração duro, ela não quer se dobrar para Deus. Ela, desculpe a palavra, está doente, está enfermo, está desanimado. Desculpe a sinceridade, está quase morrendo, mas o coração é duro. Eu não vou para a igreja, eu sei o que eu estou fazendo. E às vezes é por isso que tem gente sofrendo, porque o coração é muito duro. Não deixe o seu coração ficar duro assim para Deus. Deixe o seu coração aberto para que Deus tenha poder de tocar no seu coração e você sinta essa sensibilidade. Que sensibilidade que é essa que você está querendo dizer? Eu vou te explicar. Aonde você tem a falta, aonde se você não tiver oportunidade de buscar Deus, você sinta falta. Seu coração ele tenha vontade de estar na presença de Deus. Seu coração tenha vontade de ouvir uma palavra. Seu coração tenha confiança em Deus. Por que as pessoas aí fora, a maioria está sofrendo, gente? Por causa da dureza do coração. As pessoas estão imaginando que a vida dela, ela faz do jeito que ela quer e não vai acontecer o quê? Não vai acontecer o quê? Então vou te dar um exemplo agora. Um dos exemplos que eu mais gosto, preste atenção. Davi. Todo mundo conhece Davi. Todo mundo sabe a história de Davi, que ele derrotou o gigante, todo mundo já sabe. Mas sabe o que na história de Davi eu acho interessante? Preste atenção. Quando Davi estava lá no meio das ovelhas, cuidando, ninguém estava vendo ele. Mas teve um que viu o coração dele, viu a sinceridade dele e foi lá buscar ele, tirar ele do pasto de ovelhas e colocar ele sobre rei em todo Israel. Quem foi esse? Deus. Então Deus viu Davi cuidando das ovelhas. E você sabe a história de Davi. Deus unge Davi, Davi cresce, derrota gigante Golias, se casa, e ali ele domina muito Israel. Todo mundo sabe a história dele. Só que Davi ele comete um grande pecado ao longo da vida dele. A palavra vai dizer que Davi, ele envia uma carta, você sabe da história, do adultério de Davi com Betseba, mas o que chama mais atenção é a atitude de Davi. Logo após esse ato, o que Davi faz? Ele pega e ele escreve uma carta e pede para o seu general enviar essa carta aos soldados, e ele avisa, pegue Urias, que era o marido e esposa de Betseba, coloque ele na frente do campo de batalha. E quando ele estiver na frente do campo, vocês abandonam ele, que eu quero que ele morra. Olha só a mentalidade de Davi. Sendo que Urias era um dos seus grandes homens, guerreiros de Davi, os 300 fortes. Ele envia uma carta para o seu general que estava em batalha, abandone ele lá no meio. Por quê? Olha o pensamento de Davi. Betseba está grávida, ninguém sabe do pecado. Se o esposo dela morrer, vai passar os dias de luto. Eu chamo ela para me casar, caso com ela. O povo inteiro vai ver eu como um rei misericordioso, e querendo ou não, o filho já é meu. Você imaginou o ato dele? Deus estava vendo tudo aquilo, sim ou não? Sim. Mas Deus estava em silêncio. E aí a Bíblia fala que aconteceu exatamente desse jeito. Urias foi morto, ele foi ali, querendo ou não, morto no campo de batalha. Deus poderia ter agido naquele momento, Deus não falou nada. Passaram-se os dias, passaram-se os meses, ele casou com Betseba. O plano dele saiu exatamente do jeito que ele imaginava. Quando chega no dia do nascimento do menino, Deus fala,
agora eu vou prestar conta com você, Davi. No dia do nascimento, ele envia o profeta Natã. O rei era quem julgava as causas. O profeta entra e diz: rei Davi, eu tenho uma causa para que você possa julgar. Ele diz: vamos lá, profeta, qual que é a causa? Havia um homem que tinha 2 animais, um que tinha um, e aquele homem que tinha muito cresceu os olhos naquele que tinha pouco. E de maneira que tirou daquele homem aquilo que só ele tinha, sua única cabritinha, o único. O rei Davi disse: tão certo como vive o Senhor, esse homem tem que morrer. E naquele momento Deus falou: agora eu vou prestar conta com você. Só que esse homem é você, Davi. Você, por que fizeste isso? Por que tiraste a esposa de Urias? Eu te dei fama, te dei ouro, te dei sucesso, te dei tudo. E como se não bastasse, te daria mais. Você tocou naquilo que era proibido. E Davi, ele fica espantado. Porque passaram-se 9 meses para Deus poder ir lá prestar conta com ele. E naquele dia Deus fala: todo pecado tem o seu preço. Esse filho que está para vir, ele não vai nascer. Ele vai nascer, mas ele não vai viver. A palavra de Deus diz que o menino nasce, mas ele morre em instantes. Então a gente entende que Deus, ele tem a hora certa de prestar conta com uma pessoa. Às vezes a gente está aí fora sendo fiel e o diabo coloca na cabeça assim: você está sendo fiel, mas não vai acontecer nada não. Vai viver sua vida, para com isso. Esse negócio de fidelidade não adianta nada. Adianta sim. Na hora certa você vai ver as portas se abrindo na sua vida. Diga glória a Deus. Na hora certa você vai ver as coisas se encaixando. Não vá pela cabeça do povo achando que não vale a pena ser fiel. Olha a dureza do coração, o que faz? Imagina Davi. Davi, ele pensou: eu sou o rei, eu faço o que eu quero, ninguém vai me questionar. Passaram-se 9 meses, quem foi que viu ele fazendo aquele ato? Quem tinha visto ele cuidando das ovelhas? Deus. Tudo que a gente faz, Deus está vendo. O homem aí fora não vê. Ninguém sabia do ato de Davi. Poderia ter ficado no escuro. Ninguém ia questionar porque ele era o rei. Mas Deus falou: vem cá, que aquilo que ninguém está vendo, eu estou vendo. Eu quero conversar com você. Por que você fez isso? A gente tem que temer esse dia. Esse dia ele vai chegar. E devido à dureza do coração do povo aí fora hoje, às vezes a gente está pensando somente na vaidade do mundo. E a gente está esquecendo que mais cedo ou mais tarde, esse dia Deus vai nos chamar. E que dia vai ser esse? O grande dia, que pode ser hoje, pode ser amanhã. Uma hora eu vou partir, uma hora Jesus vai voltar. É inevitável, querendo ou não querendo, mais cedo ou mais tarde nós vamos prestar conta com Deus. Amém? Amém. A pergunta é: como você tem enfrentado o dia mau? Você tem sido uma pessoa confiante ou você tem sido uma pessoa desanimada? Pare e pensa aí agora, porque a fé chama a existência aquilo que não existe, tá bom? Eu quero orar por você, para que quando você enfrentar o dia mau, a dificuldade, você possa enfrentar com o olhar da fé, crendo, acreditando que você vai vencer. Vamos fazer essa oração? Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoe a nossa noite, meu Pai. Traga muita paz. Traga, meu Deus, palavras positivas sobre o nosso coração. Tem tantas pessoas sofrendo, meu Deus, nessa noite. Tem pessoas andando, meu Deus, ansiosas. Tem pessoas andando tristes, agoniadas. Pessoas, meu Deus, que não conseguem encontrar paz, não conseguem encontrar felicidade, meu Pai. Pessoas sofrendo com dor no corpo, com dores, meu Pai, aonde o medicamento não tem conseguido mais trazer o alívio, meu Pai. E aquilo que a medicina não pode, o Senhor pode. Que o Senhor venha nessa noite trazer uma paz muito grande a esse coração. Aliviar, meu Deus, essa dor, tirar esse sofrimento, esse desejo, meu Pai, esse pensamento negativo. Repreende, Senhor. Meu Deus, que aonde essa oração estiver chegando, que possa chegar uma grande palavra, uma grande força chamada ao poder do Senhor Jesus. Abençoando essa noite, trazendo uma paz muito grande, abençoando a casa, abençoando a família. É o que eu peço ao Senhor e agradeço, meu Pai, do fundo do coração, que assim seja. Receba. É o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Toma posse, tá? Que seja uma noite de paz, que seja uma noite onde a presença do Senhor venha abençoar vocês, tá bom? Deus abençoe vocês. Fica na paz.